Pai do Senhor, irmãos, vamos estudar a lição de número 2, 12 de abril de 2020. O título é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. O texto áudio diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, versículo 1. A verdade aplicada diz: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Os objetivos da lição são os seguintes: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. E a introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Vamos entrar aqui na lição, no tópico 1, profecia nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos capítulo 4, versículo 25, relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre as nações. Vários salmos são chamados de messiânicos por causa da alusão profética a Jesus, o Messias. Eles falam acerca de sua vida e morte, sua ressurreição e de seu futuro reinado. Davi, o provável autor deste salmo, foi pastor de ovelhas, soldado e rei. Ele também foi profeta, está escrito lá em Atos, capítulo 2, versículo 29 e 30. Porque descreveu a futura rebelião das nações e a vinda de Cristo, para estabelecer seu reino eterno. Este salmo é frequentemente mencionado no Novo Testamento. Vê Atos, capítulo 4, versículo 25 e 26, e Atos, capítulo 13, versículo 33. Os irmãos, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas os irmãos em suas casas, lê lá que os irmãos vão ver. Então, os salmos são comparados com o Novo Testamento, com o advento do Messias, o Filho de Deus. Onde está escrito isso? Está escrito no Salmo 2, versículo 7, em Hebreus, capítulo 1, versículo 5 e 6. E aqui também no Salmo 16, do 8 ao 10, e Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 7. São várias as referências aqui de Salmos, né, que é comparado com o Novo Testamento. E aqui diz na lição, né, falando a respeito do Messias, o ungido de Deus. A revolta do povo contra o ungido de Deus. Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no texto que essa revolta é generalizada dependente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes e colúnio, e são direcionados ao ungido de Deus.
O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Tá lá, capítulo 2, versículo 36. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncio de Cristo. Então, tudo que foi escrito no Velho Testamento que fala a respeito do Messias está se cumprindo nas Escrituras, no Novo Testamento. O que não foi cumprido vai se cumprir, que a palavra de Deus diz que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E aconteceu o que foi escrito. Nós, se examinarmos a Escritura, vamos ver que a palavra de Deus está se cumprindo até em nossos dias. E vamos ler aqui também vamos para o 2, o sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento ungido do Senhor, Salmo 22, expressa de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referências a Jesus Cristo. São 3: sujeição ao abandono, zombaria e desprezo. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O sofrimento do Messias. Jesus sofreu por mim e por você. Ele foi dilacerado, ele foi açoitado, ele foi zombado, mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi ferido, ele derramou o seu sangue por nós, porque não era sangue de qualquer um que podia ser derramado. Teria que ser o sangue de um inocente. E Jesus se fez maldição por nós. Ele foi maldito por causa do meu e do seu pecado. E naquele tempo, quem morria na cruz era maldito. Então Jesus se fez maldito por nós, por nossa causa. É que está escrito lá em João que ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é para os que crê. São só para aqueles que crê no sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Aquele que valoriza a sua salvação, porque tem pessoas que ele aceita Cristo, ao passar do tempo ele vai deixando de servi-lo. E nós não podemos deixar nem esquecer. Às vezes vem as lutas, vem as dificuldades em nossas vidas, vem as tribulações, mas nós não podemos deixar de servir ao nosso Deus. Nós temos que crer que Ele cuida de cada um de nós. A Bíblia diz lá em Salmos 121, aquele eleva meus olhos para o monte, de onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos que crer nesse Deus que nós servimos. Ele, aqui diz, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Jesus sofrendo ali, mas ele não deixou, falei, não vou deixar, eu não suporto, não vou suportar esse sofrimento. Não, de maneira nenhuma. Jesus seguiu em frente. Ele tomou o cálice em nosso lugar.
Ele foi oferecido para ele o vinagre, mas tudo isso ele sofreu por mim e por ti. Então nós temos que valorizar a nossa salvação. Nós temos que ser gratos a Deus. Salmo 103 diz o seguinte: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós devemos ser agradecidos a Deus, porque a tendência do homem é se esquecer dos benefícios do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aqui o Isaías capítulo 53 também fala a respeito do Messias. Diz o seguinte, vamos ler até aqui o versículo 7. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo com renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, ele sofreu. Aqui é uma profecia que fala a respeito do Messias, que ele ia sofrer, né? E realmente foi cumprido a palavra de Deus, né? Jesus foi até a cruz e morreu por nós, derramou seu sangue inocente para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. É para que nós também, né, anunciasse o Evangelho. Não é para nós receber a salvação e ficar com nós, não, é para levar a palavra a quem não conhece. Falar que Jesus é aquele que morreu. Jesus não morreu de balde. Jesus morreu por uma causa. Jesus morreu para salvar a humanidade. Ele morreu pelo mundo inteiro. Só que nem todos valorizam, né, a morte de Jesus. Mas nós, como cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o sacrifício que Jesus fez por nós valorizamos, embora nossas falhas, nossas fraquezas, mas nós sabemos que nosso Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas nós cremos nesse Deus e estamos a cada dia se aperfeiçoando até chegar ao céu. O sacerdócio real e os salmos missionários. Estudadas questões relativas às profecias, ao sofrimento do Messias e seu sacrifício, conforme o Salmo 2 e 22. Cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67 e 110 e 117. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Os salmos missionários, que todos os povos louvem ao Senhor.
Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 5, versículo 6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto o temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Eu vou ler também Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava à matança dos reis e o abençoou. Quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Melquisedeque foi um sacerdote do Deus Altíssimo. Vê lá, nota sobre Gênesis capítulo 14, versículo 18. E seu perfil em Gênesis. É dito que ele permanece como sacerdote para sempre. Vê também Salmos 110 e 4. Por seu sacerdócio não ter nenhum registro de início ou fim, ele foi sacerdote de Deus em Salém. Muito tempo antes do início da nação de Israel de sacerdote regular. E vou ler aqui também Hebreus capítulo 7, no versículo 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conselho Jesus foi feito fiador. E na verdade aquele que foi feito sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Jesus, aqui a Bíblia fala desse Melquisedeque, né? Ele foi sacerdote. Jesus, o Melquisedeque é um tipo de Cristo, né? Mas Jesus é o sacerdote perfeito, né? Ele se ofereceu por nós uma vez por todas, porque no Antigo Testamento o sacerdote ele oferecia um animal para cobrir o pecado do povo. Não perdoava o pecado, só cobria. A pessoa levava o animal, apresentava ao sacerdote e ele apresentava aquele animal a Deus, degolava o animal, queimava o animal e o animal, a fumaça subia com um cheiro suave diante das narinas de Deus. Então o pecado daquela pessoa era coberto. Mas hoje não. Hoje nós não precisamos de sangue de animal. Não, Jesus é o sumo sacerdote. Ele morreu de uma vez por todas em nosso lugar, né? Então, devemos, como eu falei na outra parte, devemos valorizar, né, esse sacrifício de Cristo por nós. A Bíblia diz o seguinte, quem tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Jesus morreu pela humanidade. E vamos ler aqui também. Vamos ler a conclusão. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra, para a glória de Deus.
que possamos cumprir a nossa missão como igreja, né? De levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, que foi essa a missão que Jesus deixou para a igreja. E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E assim nós agradecemos a todos em nome de Jesus. Amém.